Prontinho, Marcelo. Tá bem. Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Marcelo Moraes. Eu sou sócio-diretor técnico da empresa Global Geotecnologias. Eu acredito aqui que muitas pessoas que estão nessa sala já me conhecem. Há alguns que eu não tive a oportunidade de conhecer, né? Uma vez que eu me desliguei do Uni já há algum tempo. Bem, pessoal, eu sou mestre em tratamento da informação espacial. Eu atuei no UniBH como professor desde 2011 até 2016, em cursos até 2017, em cursos de graduação, de pós-graduação, perdão, que foi assim que eu entrei na instituição, e de 2015 até 2018, iniciozinho de 2019, eu atuei também na graduação, para alguns cursos aí de graduação de algumas áreas diferentes, principalmente lecionando nas áreas de sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas, tá? Enfim, infelizmente eu nem todos vocês aí eu tive a oportunidade de conhecer, mas aqui tem o meu e-mail. Depois eu convido vocês a entrar no site da nossa empresa, Global. Já o nosso site está sendo renovado, né? Nós estamos fazendo a alteração da nossa logo, utilizando essa época para poder fazer algumas mudanças. E também convido vocês a nos seguir na nossa mídia social, né? No Instagram, no LinkedIn, Twitter, todas essas redes que vocês já estão acostumados aí. Tem bastante novidade legal, a gente tem atuado de algum tempo para cá, nós temos atuado bastante forte nessa divulgação de novidades na área de geotecnologias, então vocês todos estão convidados para poder participar lá e passar o pitaco de vocês. Galera, olha só, a intenção dessa live de hoje é fazer uma conversa, de certa forma, informal. Eu acho que o sensoramento remoto, a fotointerpretação, as geotecnologias, tem que ser algo agradável, é algo agradável, ela não pode ser, ela não deveria, ao menos, ser um bicho de 7 cabeças para a gente, né? Porque trata-se de uma ferramenta que facilita a nossa vida. Então, por esse motivo, eu acredito que essa conversa ela tem que ser leve, agradável, e espero que assim seja, né? E também espero que não que contar com a atenção de vocês aí, que não seja uma apresentação muito morna, porque tem muitas imagens, né? Então, tomara que não dê sono. Espero que sim seja, galera. Vou pedir para vocês também, vou reforçar para vocês aí para deixar o microfone no mudo, né? Porque obras acontecem, não é verdade? Estávamos falando sobre esse assunto há alguns minutos atrás. Então, e também ninguém vai querer virar meme, né? Como daquelas lives que provavelmente, uma dessas lives que provavelmente vocês viram, né? Gente entrando no banheiro, enfim, eu acho que ninguém vai querer virar meme nem ficar conhecido dessa forma, né? Então, sugiro a vocês aí a colocar no mudo e aproveitarem. Bom, pessoal, agradeço a presença de todos vocês. E vamos em frente, né? Vamos. Espero que seja útil, né? Esse bate-papo que nós vamos ter aqui. E vamos em frente. Mas então, diante desse cenário, eu sei que tem muitas pessoas aqui que já atuam com sensoramento remoto, outras são estudantes, não tiveram oportunidade ainda de atuar nessa área. Eu começaria perguntando, né, o que é sensoramento remoto. Eu vou trazer para vocês aqui uma pequena relação bibliográfica de algumas referências que eu possuo, que eu tenho, e que eu recomendaria a leitura e o acompanhamento por parte de vocês, né? Sensoramento remoto, de uma forma bastante direta e simplificada, né, poderia ser tratado como uma tecnologia que permite a obtenção de dados à distância, né? E esses dados eles são obtidos a partir de sensores, né, sejam eles aéreos ou orbitais, né? Aéreos, a gente está falando aí de aeronaves, de aerolevantamento ou mesmo drones, né? A gente vai falar bastante sobre drone também. Já tive uma
uma dica aqui que tem muita gente curiosa para falar sobre esse assunto, e também dados orbitais, né, que hoje nós temos aí uma gama bastante importante de ofertas de dados orbitais com bastante qualidade, que permite uma análise, principalmente na área de geologia, bem interessante, né? Então, essa energia que a partir de da nossa principal fonte, né, que é o Sol, né, parte dessa energia, quando atinge a superfície, ela é refletida, a outra parte é absorvida, né, e essa reflectância é que torna o sensoriamento remoto possível, né, desde que esses sensores trabalhem na faixa do espectro eletromagnético do visível. Eu não vou entrar muito nessa área técnica de radiação eletromagnética, do espectro eletromagnético, não. Nesse livro aqui vocês vão poder ter bastante comentários sobre essa questão, né? Mas eu acho legal tocar nesse assunto apenas por uma questão de nivelamento mesmo, né? E como a gente está aí com a galera do Cagel, que até eu peço desculpa no início, eu esqueci de agradecer pela oportunidade aí para a turma do Cagel, a Nicole, que fez o convite, também agradeço muito a todos vocês, né? Bem, como aí nós estamos com uma galera que está bastante ligada à fotogeologia, à geologia, né? Então vamos falar sobre o sensoriamento remoto na geologia, né? Bem, a fotogeologia, segundo o professor João Batista Arcanjo, nesse livro Fotogeologia, que é gratuito, vocês podem acessar nesse link aqui que eu estou passando aqui embaixo, ou mesmo digitar livro Fotogeologia no Google, geralmente é a primeira opção que aparece lá. Segundo ele, a interpretação de feições de estruturas geológicas a partir de sensores remotos, sejam orbitais ou aerotransportados. Então a gente tem uma evolução aqui, né? Se o sensoramento remoto é a captação desses dados de forma remota, a fotogeologia lida com esses dados, com a identificação geológica a partir desses dados, né? E, enfim, então, trata-se de uma definição bastante rápida, né? E eu recomendaria também a vocês uma fonte que eu tenho como referência, né, que é um livro bastante comum do professor Rubens Nadalim, da UFPR, que é Tópicos Especiais em Cartografia Geológica. Esse livro, eu penso assim, que deveria estar na biblioteca de qualquer geólogo que tenha interesse em trabalhar na área de cartografia, ainda que de maneira intermitente. Eu recomendaria bastante esse livro. Ele nos apoia bastante em situações de campo, em interpretação de dados de campo, e apoio para cartografia geológica, né? Então, eu recomendaria bastante que vocês possam ter esse livro. Não é um livro tão caro, esse não vai ser o livro mais caro da biblioteca de vocês, então eu recomendaria isso, tá? Bem, eu só na minha apresentação eu esqueci de mencionar, galera, eu não sou geólogo, eu sou geógrafo, tá? Eu adoro geologia, eu trabalho com geologia há muitos anos, há mais de uma década que eu trabalho com dados geológicos. Eu tenho uma paixão por geologia, mas não sou geólogo. Eu não tenho pretensão também de ser geólogo, tá? Então, entendo que para uma pessoa que não é geóloga, trabalhar com informações, com dados geológicos para geólogos de certa forma, andar e pisar em ovos, tá? Então eu não tenho intenção com isso de me apresentar como geólogo, porque eu de fato não sou, apesar de amar isso, e apesar de trabalhar bastante com cartografia geológica. Talvez eu já tenha trabalhado mais com cartografia geológica, tenha mais experiência nessa área que muito geólogo possa ter. Então isso me dá um pouco de tranquilidade para poder falar sobre esse assunto, mas eu estou sempre aí aberto a dicas e toques em questões extremamente específicas nesse assunto ou outros assuntos que possam contribuir para a aplicação do sensoramento remoto na área da geologia, tudo bem? Quando eu falo de sensoramento remoto, moçada, eu tenho que principalmente fazer algumas perguntas, como, por exemplo, o nível de detalhes que eu preciso trabalhar na minha cartografia. Essa pergunta, ela é
indispensável, porque a partir dela é que eu posso identificar qual é o tipo de produto, o tipo de insumo que eu vou utilizar na minha análise. Se eu estou, por exemplo, fazendo um mapeamento na escala 1 para 100 mil, eu teria esse tipo de insumo como suficiente. Se eu estou trabalhando na escala 1 para 50 mil, esse insumo que vocês estão vendo na tela já seria o suficiente. Mas e se for necessário o trabalho na escala 1 para 25 mil? Ou na escala 1 para 10 mil? Ou mesmo na escala 1 para 5 mil? Quanto de informações eu necessito para poder ter o meu trabalho bem feito? Muitos erros na área de cartografia geológica que eu identifico, que eu já identifiquei a partir da minha experiência, em relação ao nível de detalhes dos insumos cartográficos que os geólogos trabalham e a tentativa de apresentação desses dados em formato cartográfico. Quando eu falo em detalhes e cartografia, naturalmente estou falando de escala, né? Então, eu não consigo gerar um mapeamento 1 para 10 mil utilizando insumos que só podem atingir a escala para 50 mil. Então, esse é o nosso primeiro trabalho, é poder falar sobre a capacidade de reconhecimento do nível de detalhe que é adequado ao meu trabalho. Isso quer dizer que eu sempre, então, tenha que trabalhar com dados de altíssima resolução? Não. Depende da minha escala de trabalho. Agora vem a primeira boa notícia. Se a minha escala de trabalho é inferior a 1 para 50 mil, e aqui eu ressalto que inferior do que 1 para 50 mil, 1 para 60, 1 para 70, 1 para 100, 1 para 500, 1 para 1 milhão, né? Então são todas escalas inferiores a 1 para 50 mil. Se eu estou trabalhando nessa escala, eu não necessito necessariamente de adquirir imagens, sejam elas aéreas ou orbitais. Eu tenho a opção de ter esses dados gratuitos hoje disponíveis pelo mercado. E como que eu vou poder fazer esse tipo de análise? Como que eu sei exatamente qual é o nível de detalhe que uma imagem pode chegar? É a partir do menor unidade visível que uma imagem possui, que é o pixel. Aqui eu tenho uma imagem de baixa resolução e eu estou mostrando para vocês aqui uma região em que eu vou dar o zoom. Quando eu aproximo essa imagem de baixa resolução, eu não estou conseguindo ver nenhuma sombrinha nessa praia que tem nessa ilha aqui. Isso significa dizer que se eu tenho uma imagem de baixa resolução, não adianta eu aproximar. Eu vou começar a ver os picos estourados. Então, isso não vai me resolver muito problema. Então, se eu tenho intenção, na verdade, de fazer um mapeamento dessa linha de costa aqui, ou se eu tenho a intenção de fazer um mapeamento da vegetação que consta nessa área, ou se eu mesmo tenho intenção de verificar se existem restaurantes nessa ilha aqui para que eu possa comer um delicioso camarão, então eu precisaria de uma imagem com melhor resolução do que essa vem apresentando. Então, nesse caso, uma imagem de baixa resolução não seria útil. Existem outros casos que eu vou apresentar daqui a pouquinho, que sim seriam úteis, esses dados, né? E a resolução espacial ela é medida pelo tamanho dessa sua menor unidade, que é o pixel. Se eu tenho, então, uma resolução espacial de 1 metro, o que significa isso? Que cada pixel cobre na superfície terrestre 1 metro quadrado, 1 por 1. Ou seja, cada pixel cobre 1 metro quadrado. Significa dizer, de uma maneira um pouco simplista, que todos os elementos que são maiores do que 1 metro quadrado serão captados nesse meu levantamento. Então, se eu tenho isso, se eu tenho essa resolução espacial, eu tenho cada pixel equivalendo a 1 metro quadrado. Aqui eu tenho um exemplo de uma imagem de baixa resolução, que tem um pixel com 15 metros. Cada pixel vai cobrir uma área de 225 metros quadrados, ou seja, um veículo que é maior que 1 metro quadrado, eu consigo visualizar numa imagem que tem 1 metro de resolução. Esse mesmo veículo ele vai estar flutuando dentro de um pixel único, que vai trazer apenas uma resposta espectral sobre essa imagem. Eu não vou conseguir visualizar o veículo. É o caso dessa imagem aqui. Eu não conseguiria visualizar um veículo que estivesse nela. Por quê? Porque cada pixel cobre uma área de 225 metros quadrados. Por consequência, somente os elementos que são maiores do que 225 metros quadrados serão captados por esse sensor. Tá bom? Galera, olha só. Se eu estiver falando muito rápido, eu peço aí, por favor, para que vocês me deem o toque, tá? Abram o microfone e repete, por favor, repita, por favor, fala um pouco mais devagar, tá? Então, espero que
que até o momento esteja dando para acompanhar. Caso essa situação mude, eu peço para que vocês possam me alertar. Bem, tá aqui um exemplo disso. Eu tenho uma área a ser analisada com uma imagem com 30 metros de resolução. Essa mesma imagem é analisada com uma imagem de 6 metros de resolução, com 2 metros de resolução, ou com 50 centímetros de resolução. A partir de 6 metros de resolução, eu começo a visualizar alvos que eu não visualizava nas imagens de baixa resolução. Se eu estou trabalhando com essa cartografia geológica que necessita de mapeamento de alvos pequenos, essa imagem não serviria. Eu teria que partir para uma imagem como essa aqui, tá? Então eu tenho sempre que trabalhar com as imagens melhores, com imagens com resolução melhor. Não, galera, uma parte importante na consultoria ou mesmo na atuação do geólogo em grandes empresas ou empresas de pequeno, aliás, não só grandes, né, de pequeno, médio, grande porte, é a questão do custo-benefício. Eu tenho aqui um gráfico que eu fiz recentemente que mostra que quanto menor é o pixel, ou seja, quanto melhor é o nível de detalhe, maior o investimento necessário para a aquisição desse dado. Então isso significa dizer que a primeira análise a ser feita, ela parte do pressuposto de verificar qual que é o tipo de imagem que vai reunir a melhor relação de custo-benefício para o meu projeto. Naturalmente, quanto menos recursos eu dispor na aquisição desses dados, maior vai ser a lucratividade do meu projeto, dentre outras coisas. Não só para dados de sensoramento remoto, mas também como outros dados. Lembrando que o sensoramento remoto, pessoal, não é um custo que um projeto tem quando é cartografia geológica, não é um custo, é um investimento. Eu vou, aqui nos próximos minutos, falar um pouco sobre isso. E o porquê que o sensoramento remoto ele pode ser importante em época de pandemia, para ir defender o título dessa palestra. Na verdade, dessa palestra, não, dessa live, né? Enfim. Eu vou tentar defender a utilização do sensoramento remoto nesses próximos minutos como um insumo importante para a economia de recursos num projeto de cartografia. E isso é facilmente apoiado no pré-campo e no pós-campo, né? É lógico que o campo ele continua sendo necessário, mas o campo, todos sabemos, que é uma atividade cara e perigosa, né? Então nós temos que tentar otimizar os gastos relacionados a esse elemento. Galera, e quando que uma imagem de baixa ou média resoluções poderiam ser interessantes para o nosso projeto? Aqui eu estou apresentando um TCC que eu orientei do aluno Pedro Medrado, com certeza muitos de vocês devem conhecê-lo. Ele resolveu fazer a melhoria de uma escala, de uma escala cartográfica de uma carta geológica, de um mapa geológico oficial, apresentado pelo governo de Minas Gerais e pela Codemig. Tá? Aqui vocês podem ver, inclusive, a assinatura do mapeamento. No TCC dele, ele optou por gerar uma cartografia com escala de nível de detalhes melhores, e com isso, chegando na escala 1 para 50 mil, que em termos de cartografia geológica, né, já começa a ser um dado com boa qualidade. Né? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem tanta oferta assim de mapeamento geológico com escala superior a 1 para 50 mil. Em determinadas localidades não tem nem superior a 1 para 100 mil. Nessa localidade mesmo, que está próxima à região da Serra do Cipó, né, ali no Complexo do Espinhaço, ele optou por fazer essa melhoria da escala cartográfica. Como ele tem a escala 1 para 50 mil, ele conseguiu utilizar dados do satélite Sentinel-2, que tem imagens com resolução espacial de 10 metros e são gratuitas para fazer isso. Lógico que ele teve que ir a campo. Mas antes de ir a campo, olha só como que isso pode ser útil, né? Ele gerou toda a cartografia mostrando os padrões de drenagem, que nós sabemos aí como técnicas de fotointerpretação que são extremamente importantes para a identificação de zonas homólogas, depois de zonas fotolitológicas, né?
e depois mesmo da litologia que vai ser encontrada nessa localidade. E nessa cartografia já é possível observar padrões de drenagem de forma diferente, gerando assim zonas homólogas diferentes, né? Algumas mais dendríticas, outras treliça, outras paralelas, né? Então nós temos aqui diferentes padrões de drenagem, né? E além disso, ele fez a marcação de todos os lineamentos encontrados nessas imagens orbitais, no caso do Sentinel-2, apontando aqui todos os lineamentos positivos, né? E também os lineamentos negativos aqui, sejam eles em série, mostrando aqui falhas ou fraturas, ou mesmo os lineamentos paralelos, né, que são os lineamentos em feixe, mostrando aqui acamamentos, foliação de rochas, etc. Né? Então isso daqui foi o pré-campo que ele realizou. E a partir dessas análises, utilizando com o método do mapeamento expedito, né, que ele é rápido, e visita poucos pontos, isso é possível em mapeamentos com relativamente baixo nível de detalhe. Ele visitou pontos específicos, atravessando todas as zonas homólogas que ele identificou no pré-campo. Em cada um desses pontos, ele fez coletas de amostras, verificou a litologia local, fez os seus mapeamentos aqui, marcou as lineações encontradas em rochas, né? E o resultado do trabalho dele foi a melhoria dessa cartografia para a escala 1 para 50 mil. Notem que na cartografia oficial, quando se juntavam duas folhas diferentes, nós tínhamos uma incoerência aqui de classificação de domínio litológico, né? O Pedro ele identificou como que seria esse limite correto e gerou um dado que até então não havia sido providenciado. Além disso, ele também foi capaz de gerar um perfil geológico da área estudada e melhorou aqui o nível de detalhe dos fraturamentos e dos falhamentos que existem naquela região, com dados gratuitos e mapeamento expedito. Né? Então, sim útil, né? O censuramento remoto também, principalmente em época de pandemia. Veja que, se fosse numa época como essa, boa parte desse trabalho poderia ter sido avançada. Naturalmente, a parte de campo ela depende de muitas coisas, né? Mas todas as demandas realizadas em escritório poderiam ter sido demandadas, e aqui vai um elogio ao Pedro, realmente gerou uma cartografia belíssima, né? Eu acho que uma das coisas legais que a cartografia tem que trazer é a arte, né? E eu, como trabalho na área de cartografia, eu tento sempre trabalhar com mapas bonitos. Eu acho que o cunho artístico da cartografia, ele não pode ser perdido, né? Eu não acho, pelo menos não acho que deveria. Notem que aqui nós temos um modelo digital de elevação, e esses dados de elevação, eles podem ser obtidos tanto em sensores orbitais quanto aerotransportados, né? E a partir de análise de estereoscopia. Bem, para quem nunca lidou com censuramento remoto ou aerofotogrametria, conceitos, né? A estereoscopia é um conceito ligado à visão tridimensional que parte do pressuposto da altura, largura e profundidade. Né? Os sensores remotos muito comuns para poder lidar com estereoscopia, os nossos olhos. Nossos olhos são sensores remotos que captam esse dado tridimensional, o que permite ao nosso cérebro captar as informações de profundidade, né? Na geologia, esse nosso amigo aqui, ele é muito útil, né? O estereoscópio de bolso, né? Principalmente para atividades de campo, ou quando nós estamos em gabinete, a utilização do estereoscópio de espelho, né? Muito comum aí na cartografia geológica no passar no decorrer das décadas. Nós temos aí, em alguns institutos, fornecem, né, uma gama importante de fotografias aéreas históricas, né, recobrindo boa parte do nosso estado, por exemplo, né, aqui em Minas Gerais. É possível obter esses dados de forma gratuita em alguns desses institutos. E aqui eu tenho um exemplo de umas fotografias aéreas analisadas bidimensionalmente. Se posicionarmos corretamente
os pontos homólogos com as marcas fiduciais a partir desse elemento ou desse instrumento aqui, ó, um desses dois, nós podemos fazer, posicionando a imagem corretamente, a partir dessas marcas fiduciais, a visualização desse dado tridimensional. Com ele, visualizamos aqui lineamentos negativos, lineamentos positivos, topos de morro, nós vamos poder visualizar diversos tipos de informações, tá bom? Isso é possível a partir do fenômeno da paralaxe, né? O que seria paralaxe? Né? É a visualização de um objeto a partir de dois ângulos de visão diferentes, né? O mesmo objeto sendo analisado por dois ângulos diferentes. É basicamente o que os nossos olhos fazem, né? A partir, por mais que eles estejam próximos, são dois ângulos diferentes, o que faz ter a noção de profundidade. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma aeronave visualizando um morro, né, em duas angulações diferentes. Quando ele estava aqui, essa área, por exemplo, onde eu estou passando o mouse, não era possível ser visualizado. Quando ele estava aqui, ele já visualizava toda essa área. Ao continuar progredindo, essa área que foi visualizada na primeira tomada já não vai ser visualizada na terceira. Então, a partir da somatória dessas duas fotografias, ou dessas duas imagens retiradas de locais diferentes, mas do mesmo elemento, vai poder gerar essa sensação de estereoscopia. Aqui eu tenho uma imagem orbital cujo ângulo de visualização ele é bastante próximo ao de 90 graus, que é o ângulo nadir, né? Então aqui eu tenho um topo de um prédio sendo visualizado nesse ângulo, e em seguida esse topo de prédio visualizado mediante um outro ângulo. Se eu fizer essa análise de ir e voltar na visualização dessas imagens, talvez vocês consigam observar como se fosse alguns desses elementos avançando na tela, né? Isso é uma forma rápida de poder mostrar como que a estereoscopia pode ser dada a partir da análise tridimensional. Hoje em dia, além desses instrumentos aqui, que são utilizados há muito tempo, hoje em dia essa análise pode ser feita de forma digital. É muito comum gerar esses modelos de elevação de baixa resolução ou mesmo de altíssima resolução, né, capaz de gerar curvas de nível de metro em metro, né, a partir de softwares específicos que conseguem captar os pontos homólogos dessas imagens, que a gente chama de tie points, né, a partir da capturação desses pontos homólogos, gerar o modelo digital de elevação. É o mesmo modelo de elevação que é visualizado nos estereoscópios de bolso e de espelho, porém de forma digital. Aqui um outro exemplo dessa paralaxe sendo visualizada de elementos diferentes sendo avaliados em ângulos distintos. É como se o teto dessas edificações saltassem a tela. Esses softwares, e a partir dessa captura desses time points, são os pontos homólogos, né? Eles vão gerar uma malha, uma matriz de dados georreferenciada e cujo atributo desse pixel, ao invés de ser uma imagem ótica, né, como alguns exemplos de dados que eu passei até agora, geraria atributos de altimetria. Então, cada pixel tem um Z, e eles estão georreferenciados. Então, seriam pixels com X, Y e Z, ou seja, latitude, longitude e altitude, né? E qualquer software de geoprocessamento é capaz de gerar curvas de nível a partir dessa malha digital. Aqui eu tenho um exemplo de como que essa visualização de malha digital pode ser útil na análise pro geólogo, né, principalmente em gabinete, né? Aqui eu tenho zonas homólogas distintas sendo avaliadas a partir do modelo digital de elevação. Isso me permite inferir que cada uma dessas zonas homólogas diferentes, né, podem ter uma formação litológica diferente. Isso é o suficiente para que eu possa gerar meu mapa litológico? Naturalmente não. Eu preciso confirmar isso a campo. Porém, sair a campo com essas informações bem definidas em um pré-campo vai fazer com que essa atividade de campo seja muito mais curta e, por consequência, mais rápida e mais barata. Aqui um exemplo de um modelo digital de elevação gerado por imagens de satélite,
com alta resolução espacial. Então eu tenho aqui um barramento no interior do estado da Bahia e eu gerei curvas de 5 em 5 metros com esse mapeamento aqui. É fácil verificar a planície aluvial, né, dessa região, também algumas regiões com relevo mais movimentado e o barramento dessa represa. E aqui um exemplo de um modelo digital de elevação visualizado gratuitamente no Google Earth. O Google Earth ele é um software gratuito, muitos de vocês, ou talvez todos vocês já tenham tido acesso a ele, né, que nos permite essa visualização tridimensional de forma gratuita. É possível fazer um sem número de análises a partir desse dado. Naturalmente, esse nível de detalhe que está apresentando aqui, ele não tem escala 1 para 5.000, ele tem escala inferior a 1 para 50.000. Mas em uma análise inicial, talvez já seja bastante útil para não chegarmos em campo com uma 100% cruz, né, sobre essa área a ser mapeada. E aqui um perfil topográfico gerado no Google Earth. Quem nunca fez isso e está achando interessante esse tipo de análise no Google Earth, depois pode visualizar, existem alguns tutoriais no próprio YouTube aí sobre como gerar isso. É muito fácil, tá? O Google Earth é um software gratuito e muito amigável. Então, se vocês digitarem aí no YouTube perfil topográfico Google Earth, fatalmente vocês vão conseguir identificar em poucos minutos como que nós podemos gerar esse tipo de informação topográfica. O problema, o meu medo, que eu sempre alertei aos meus alunos, é que esse tipo de elevação, ele é uma elevação de baixa resolução, de baixo nível de detalhe. Isso significa dizer que o meu modelo digital de elevação de uma imagem como essa, vai ser essa que vocês estão visualizando aqui na tela. O que eu tenho de formação ou de feição geológica nessa região? Aparentemente, por essa imagem que parece uma região plana. Se eu pegar uma imagem de satélite estereoscópica de altíssima resolução, eu vou ver essa mesma área. Esse modelo de elevação foi retirado do SRTM, tá, pessoal? É um modelo de elevação gratuito, assim como nós temos aí o Alus Passar, eles são dois modelos gratuitos de baixa resolução. Eles são parecidos, bem similares em nível de detalhe. Mas, se eu preciso de um nível de detalhe maior, eu vou observar, né, com o modelo digital de elevação obtido por dados orbitais, né, como que eu poderia perder informações importantes. Se eu tenho interesse em fazer o meu mapeamento, né, do meu perfil longitudinal de um curso d'água, na escala 1 para 10.000, esse elemento aqui, esse insumo, não será útil para o meu trabalho. Eu teria que partir por uma análise bem mais detalhada. Tanto a aerofotogrametria quanto os dados orbitais podem gerar esse tipo de modelo digital de elevação, tá ok? Só que eu preciso ressaltar que se eu necessito desse tipo de modelo de elevação, esses dados não são gratuitos, né? E aí, então, empresas como a própria Global Geo têm experiência na obtenção, na programação dos satélites para a coleta dessas imagens e depois no pós-processamento dessas imagens, gerando, assim, os modelos digitais de elevação e proporcionando ao usuário final já tanto o modelo de elevação pronto, georreferenciado com dados altimétricos, como as curvas de nível que são derivadas a partir desses dados. Tudo bem? Um modelo digital de elevação, ele pode gerar curvas de nível com níveis de detalhes diferentes. Se eu tenho, por exemplo, um mapeamento 1 para 25.000, que tem curvas de 10 em 10 metros, eu teria essas curvas de nível aqui sobre essa estrada. Parece que é relativamente plana. Só que se eu tenho um modelo digital de elevação com grande nível de detalhe, eu posso, por exemplo, gerar curvas com menor interpolação e com menor distância entre elas. E aqui, então, eu poderia observar que essa mesma estrada, ela tem uma parte mais plana, e em um determinado momento eu tenho um aclive sobre essa mesma estrada. Isso se aplica a qualquer tipo de análise geológica em que a topografia se faz como uma informação importante. E aqui eu tenho um vídeo que eu fiz capturando dados no Google Earth. Eu posso visualizar aqui, por exemplo,
estruturalmente antiformas, né? Eu posso visualizar sinformas, lineamentos positivos, eu posso visualizar a partir do Google Earth contatos geológicos bem definidos ou não tão bem definidos dessa forma, lineamentos negativos em feixe, mostrando acamamentos. Eu posso visualizar um sem número de informações. Esses dados eles são de baixa resolução. As imagens são de alta resolução, mas os dados altimétricos que constam no Google Earth eles são de baixa resolução. Porém, a partir dessa análise, eu consigo já predizer algumas coisas sobre esse dado que eu estou mapeando. As minhas últimas turmas em que eu lecionei no UniBH, eu gostava de levar a turma para essa região aqui e poder visualizar isso aqui é um dos flancos do Sinclinal Moeda, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Então eu gostava de levar os meus alunos para essa região aqui, mais ou menos, e podermos, com o estereoscópio de bolso, fazer o mapeamento dessas feições, dessas estruturas, e também gerar o perfil horizontal que estavam sendo visualizados. Eu gostava também de fazer voos com drones aqui para mostrar para a turma como que se dava esse elemento, né? Então isso aqui é uma região bastante didática que nós temos aqui no nosso quadrilátero ferrífero, né? É possível visualizar claramente contatos litológicos a olho nu, né, nessa região. Bem, e por falar em drones, eu tenho aqui um exemplo de uma aplicação com drones, né, para a geologia. Eu vou trazer aqui alguns elementos rápidos sobre uma atividade de campo que eu realizei alguns meses atrás, né, e como que isso pode ser útil. Bom, pessoal, eu tenho uma opinião. Eu acho que toda equipe de campo que atua com geologia deveria ter um drone para poder levar nessa sua investida. E eu explico o motivo pelo qual eu penso dessa forma. O drone, é possível você adquirir esses equipamentos hoje em dia por custos relativamente baixos, né? Não é nada muito caro. E a operação desses equipamentos é bastante simples, né? Poucas horas de treinamento já nos auxilia em poder fazer alguns voos que podem gerar informações importantes, né? Aqui eu queria mostrar para vocês essas imagens que foram obtidas nesse levantamento de campo. Eu estou na região aqui, tá, pessoal? De Ipuiuna, próximo a Poços de Caldas, no sul de Minas, tá bom? Também lá eu tenho muito comum alguns afloramentos rochosos, e eu estava nesse sítio aqui, ó, onde que eu estou passando com o mouse. A área que nós vamos analisar com nível de detalhes maiores é nessa região mais alta que eu tenho esses afloramentos rochosos, onde que eu estou passando o mouse agora. Ô, Marcelo. Okay? Pois não? Marcelo. Não está aparecendo mouse na tela, não? Se puder falar norte-sul, alguma coisa assim. Não está aparecendo mouse? Por exemplo, quando eu estou passando aqui, não está aparecendo? Agora apareceu, mas na tela ele está sumindo. Entendi. Valeu. É o Yuri, né? Isso, um abraço, hein? Abraço para todo mundo aí. E aí, beleza, cara? Saudade de você, meu amigo. Bem, então, valeu pela dica aí. Então, pessoal, eu vou tentar fazer essas informações de uma forma mais geográfica, né? Então, aqui nessa região mais central da imagem, né, eu tenho onde eu estava, né, onde que eu fiz esse voo, e próximo ao sudoeste dessa área, eu tenho alguns afloramentos rochosos. E nesses afloramentos, eu obtive essas informações. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma pré-atividade desses voos, né? Quando eu tenho um voo a ser realizado, eu gero um plano de voo. Esse aqui é uma captura de tela do meu celular, né? Os drones, com esses drones eu posso fazer toda a operação, né, para gerar essa aerofotogrametria. E eu identifico a poligonal que vai ser mapeada, e a partir dessa poligonal eu vou identificar para ele qual é a altitude que esse voo, a altura que esse voo vai ter, qual vai ser o GSD, que é a resolução espacial nativa que essas imagens vão gerar, qual que é o tamanho da área que eu estou mapeando e quanto tempo
esse voo vai levar. E quantas linhas de voo que essa aerofotogrametria vai possuir, tá bom? Então, isso é uma informação que eu tenho antes de fazer, de levantar o voo. Enfim, drone tem limitações. Tem limitações. Eu não consigo fazer voos muito longos com esse equipamento, né? E eu não posso voar em localidades próximas a aeroportos, a áreas muito com bastante presença de seres humanos, da sociedade. É perigoso. Né? E também eu necessito de ter autorização da ANAC para poder fazer alguns desses voos. Por esse motivo, é interessante que para que não seja necessário tanta burocracia, é importante que nós tenhamos voos baixos, com baixa altitude, que também vão nos dar dados bastante precisos, mas em localidades que, se possível, sejam pouco populosas, né? No caso de análise geológica, isso geralmente é algo que se dá, né? Não tanto na parte de geotecnia, mas em algumas análises estruturais, geralmente são regiões mais rurais, né? Que é o nosso caso aqui, né? Então eu fui ao sudoeste daquela área e estou visualizando aqui um afloramento rochoso, né? Essa aqui é da área do Yuri, ó. São granitos ou granitóides, né, né, Yuri? Outro dia em uma viagem, ele estava me dando uma verdadeira aula sobre isso, né? E mostrando também claramente aqui as fraturas desse afloramento rochoso. É importante ressaltar que esses levantamentos com drone geram modelos digitais de elevação, que são modelos de superfície, que depois podem ser pós-processados, gerando assim os modelos de terreno. Com esses modelos de superfície ou de terreno, eu consigo, com poucos cliques, gerar as curvas de nível sobre esse elemento, né? E eu tenho aqui esse modelo de elevação. Se eu tenho um modelo de elevação georreferenciado, eu também posso gerar um perfil desse afloramento rochoso. Então eu tenho aqui uma localidade em que em 1 metro eu subo quase 2 metros de altura, né? E depois eu tenho uma rampa nessa rocha que está sendo avaliada. Então, inclusive, eu consigo visualizar aqui o fraturamento que houve nessa rocha, onde que ele passa aqui, nesse ponto, né? A parte mais baixa, essa parte negativa desse afloramento. Eu consigo também, a partir dessas análises, mapear uma parte dessas lineações que são visualizadas aqui. Aqui já, no caso, são lineações, né? Então, eu consigo visualizar e mapear algumas desses fraturamentos que podem ocorrer nesse afloramento rochoso. E, para facilitar o meu trabalho, poderia, inclusive, visualizar esse elemento de forma tridimensional. E aqui eu estou navegando de uma maneira mais próxima e visualizando com muito maior facilidade o fraturamento que ocorre nesse afloramento rochoso. Aqui um exemplo, esses elementos que vocês estão vendo aqui, isso aqui é um modelo de superfície, né? Então esses elementos são de árvores, é vegetação. Porém, onde não tem essa vegetação, eu consigo com certa clareza visualizar os afloramentos rochosos, né? E por eu ter a informação de superfície e de terreno, eu consigo inclusive mensurar e calcular o volume que esses elementos têm. Por óbvio, isso não substitui a necessidade do geólogo a campo. Porém, eu acho que é bastante claro a quantidade de informações adicionais que o geólogo pode ter dessa área a ser mapeada, mesmo sem ir a esse local. Ou seja, ele pode ir diretamente visualizando aquelas informações que ele previamente coletou de forma remota e confirmar de forma muito mais rápida aquilo em campo, fazendo suas medições com bússola e etc., né? Então, assim, para mim é muito claro o ganho que se tem
com a utilização desses elementos. Eu, realmente, para mim, pelos custos que são envolvidos a esse tipo de trabalho, eu tenho uma tendência a acreditar que é um insumo importante hoje para um geólogo contemporâneo ter em mãos para uma atividade de campo. E aqui eu vou mostrar alguns resultados, né, da Cristina Bicho. A Cristina Bicho, ela é especialista em sensoramento remoto. Ela tem pós-graduação, doutorado nessa área, se não estou enganado, doutorado ou mestrado nessa área. E ela é do DNPM. Eu tenho alguns anos que eu não tenho contato com a Cristina, mas nos simpósios de sensoramento remoto era muito comum encontrar com ela, e ela apresentou, inclusive, em um desses simpósios, alguns dos trabalhos que eu vou mostrar para vocês aqui. Se vocês procurarem por esses títulos aqui, fiscalização de atividades minerais não tituladas, e pela Cristina, do DNPM, é possível encontrar vários desses artigos aqui na internet. Então, esse aqui é um VANT, né, do DNPM. Provavelmente esse VANT deve ser outro. Hoje, essa foto já tem bastante tempo, já tem muitos anos que ela foi tirada, então provavelmente eles estão com outro tipo de equipamento. Mas o importante aqui é mostrar o resultado que a Cristina obteve em uma dessas análises de fiscalização para o DNPM. Aqui, nesse caso, uma fiscalização de extração de areia em Piracanjuba, lá em Goiás. Aqui, de forma remota, foi possível observar a draga, né, que explota essa areia. Naturalmente, penso eu que esses trabalhos de fiscalização devam ser realizados com auxílio policial, né, porque pode ser algo bastante perigoso. Aqui um outro exemplo de extração de quartzito em Pirinópolis, Goiás. Aqui tem uma atividade não titulada, né, ilegal, e foi possível observar a explotação desse material, mesmo à distância, né, com segurança eles conseguiram fazer o flagrante dessa atividade não titulada. Aqui é até meio complicada essa visualização. É uma imagem de um drone que foi retirado de um sítio paleontológico na bacia do Rio do Peixe, na Paraíba. Aqui as evidências paleontológicas, né, as pegadas bem claras, e logo acima, aqui mais nessa região norte dessa imagem, é possível observar já os elementos dessas atividades minerais não tituladas, né? É bem triste ver uma coisa como essa, né? Ver uma imagem como essa, mas também isso foi possível obter a partir de dados de drone. E aqui também uma exploração irregular de caulim no Seridó, na Paraíba. Nós observamos aqui os buracos, né, que é uma atividade muito perigosa, né, que o pessoal, eles adentram, né, as pessoas adentram nessas regiões, né, para poder fazer essa exploração, né, essa extração, e infelizmente acontecem muitas mortes, né, nesse tipo de atividade, né? Aqui uma atividade não titulada, e aqui já uma foto que foi tirada pela equipe mesmo da Cristina, tinha uma pessoa aqui dentro nesse momento, né, na ocasião da abordagem, né, da fiscalização, tinha uma pessoa aqui dentro. Infelizmente, pessoas morrem fazendo isso, é algo bastante perigoso. Bem, eu vou mostrar aqui alguns exemplos rápidos, pessoal. A gente já está chegando aqui já no final da nossa apresentação, então eu vou me adiantar aqui, porque senão fica bastante longa, né? Alguns exemplos com a utilização do sensoramento remoto, utilizando imagens orbitais. Essas imagens e esse material que eu vou apresentar a partir de agora é da empresa Maxar. A Maxar, ela possui os principais satélites do mercado mundial. Ela era chamada de Digital Globe, houve uma mudança nesse nome recentemente. Aqui eu tenho algumas imagens com combinações de bandas do satélite Worldview 3, mostrando diferentes tipos de cobertura na superfície. A partir das assinaturas espectrais e atividade de campo, é possível obter qual é o comportamento espectral nessas imagens
para a visualização de diferentes tipos de materiais. Então, no campo foi possível observar argilas minerais, né, rochas carbonáticas, mica, e esses elementos identificados de forma em campo, e a partir da análise espectral dessas imagens de satélite, foi possível, então, fazer um mapeamento dessas ocorrências minerais. Cada mineral, cada elemento que se situa na superfície terrestre possui um comportamento espectral diferente, né? Elementos parecidos vão ter comportamentos parecidos, porém, elementos distintos, para cada um desses elementos, por mais que eles sejam similares, eles possuem alguma individualidade que permite fazer a individualização de cada um desses comportamentos. Aqui é um comportamento espectral de alguns elementos de água limpa, turva, solo argiloso e arenoso, vegetação retirados aqui do livro Imagens de Satélites para Estudos Ambientais, da professora Tereza Florenzano, do INPE, né, que mostra o comportamento espectral. Cada um desses minerais que eu estou mostrando aqui possui um comportamento espectral diferente que permitem com que nós possamos fazer um mapeamento individualizado de cada um deles, tá bom? Ou pelo menos do domínio desse mapeamento que está sendo realizado. Esse banco de dados de assinaturas espectrais pode ser acessado no site Earth Explorer, do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Lá tem bastante informação de assinaturas de comportamentos espectrais de diversos elementos minerais. Então, bom, pelo menos tinha, não sei se ainda está disponível, mas eu creio que sim. Então, eu recomendo que vocês possam ir no site, no geovisualizador do Serviço Geológico dos Estados Unidos, que é o USGS, né? O Earth Explorer é o geovisualizador deles, e lá é possível encontrar alguns desses materiais. Aqui um exemplo rápido de uma exploração em floresta tropical, isso aqui na região do nordeste do Suriname. Eu tenho aqui uma imagem capturada que consta no Google Earth, dessa área em 2005. Aqui eu tenho, não sei se vocês estão visualizando o meu mouse, agora como está com um contraste melhor, talvez esteja sendo visualizado. Aqui eu tenho essa exploração como estava em 2005. Com uma imagem de baixa resolução, já foi possível observar a diferença que houve de 2005 para 2013. E nessa imagem seguinte, essa mesma exploração mineral, de atividade mineral, nessa localidade, com uma imagem já de resolução bem melhor, coletada pelo satélite WorldView 3. Com a assinatura espectral dos elementos que são encontrados ali, foi possível observar que esse solo exposto que temos nessas imagens são compostos de óxido de ferro, né? Então isso nos permite inferir que aqui trata-se de uma exploração, né, de minério de ferro, né? E é uma região amazônica, né, coberta por vegetação. É muito difícil de se chegar nessa região sem um aparato correto, né? E nessas localidades, infelizmente, nós temos aí bastante exploração não titulada, né? É ilegal mesmo, não só para atividades minerárias, né, questão de garimpo, dentre outros, mas também como atividade madeireira, né, como está em bastante evidência aí nos noticiários dos últimos meses, não é verdade? Aqui nós temos aqui uma aproximação para uma imagem com resolução espacial de 30 centímetros nessa mesma localidade, né? E a ocorrência de hematita, quanto mais quente é essa cor, maior é a incidência de hematita, né, nessas localidades que estão sendo mapeadas, né, a partir também do comportamento espectral da hematita. Nas outras localidades que não constam esses pixels coloridos, não há evidências exatas, não é que não haja, mas pelo menos não há evidência, mesmo porque aqui tem uma cobertura de vegetação e esses satélites ópticos não possuem penetração na vegetação. Aqui eu tenho um exemplo de uma imagem com uma resolução de 2 metros, mostrando possíveis afloramentos rochosos em uma localidade que foi numa exploração florestal. Será que isso aqui de fato é um afloramento rochoso? E aqui eu vou mostrar para vocês qual que é a importância de ter realmente a imagem correta para os nossos estudos, tá?
Aqui eu tenho, será que isso aqui efetivamente é um afloramento rochoso? Então, eu gerei não, né? Isso aqui, na verdade, é um material da Digital Globe, mas isso não é complicado de se gerar, não é um algoritmo que nós podemos fazer para gerar o índice de carbonato que uma imagem possui, né? E nessas localidades onde que aparentava termos aqui afloramentos rochosos, nós temos alto índice de carbonato, né? Então, será que é a rocha? Né? Será que isso é de fato uma rocha? Ao aproximar, então, nós vemos que nessas localidades que nós temos alto índice de carbonato, se visualizarmos apenas as imagens sem esse mapeamento, vamos notar que não é rocha, né? É uma madeira. Né? Então, isso é apenas aqui uma demonstração de como é possível obtermos bons resultados com a utilização do sensoramento remoto a partir da análise do comportamento espectral dos elementos. Aqui, rápidos exemplos em análise de superfícies quentes, né? Aqui é uma queimada muito comum, né, em épocas de seca, principalmente no Brasil, e hoje os satélites modernos de alta resolução, eles são capazes de ultrapassar, inclusive, a fumaça, né, ou névoa não densa e fumaça é possível passar. Aqui temos aqui uma aplicação com vulcão, em uma composição de cores naturais. Aqui já com a utilização das faixas do shortwave wave infrared, né, que é um infravermelho de ondas curtas, do sensor WorldView 3. É possível visualizar nessas composições dessa faixa do espectro eletromagnético, inclusive as faixas de calor, né, o infravermelho termal. Né? Então eu consigo aqui ter as faixas de calor, eu tenho de uma maneira mais clara o que está sendo coberto por cinza, e a vegetação está meio azulada aqui com falsas cores, a cinza meio marrom, a nuvem branca, e aqui eu tenho os focos de calor mais intenso. A mesma localidade, um pouco mais aproximada, né, com composições utilizando SWIR, com 3,5 metros de resolução espacial, que é que para essa faixa do espectro eletromagnético é o que há de mais moderno. Aqui eu tenho aqui um modelo de utilização de eficiência e rentabilidade em minas de céu aberto. Eu tenho os caminhões, né, mostrando qual a qualidade dessas imagens que estão sendo utilizadas, e aqui uma operação numa mina de céu aberto, né, e um modelo gerado a partir do sensoramento remoto, da análise do espectro eletromagnético das bandas multiespectrais desse satélite. É possível observar localidades em que nós temos maior intensidade, nesse caso aqui, de minério de ferro. Né? Então, é possível apontar se está havendo baixo aproveitamento em determinada localidade, ou numa pilha de estéreo, ou numa barragem de rejeito, né? Enfim, é possível verificar se há concentração de material que seja econômico para poder fazer o aproveitamento desse mineral. E também aqui um outro exemplo, no mesmo caso, aqui alguns rejeitos, né, algumas pilhas alocadas nessa região, e nessas pilhas aqui eu posso observar que nessa área, por exemplo, que eu estou passando com o mouse, eu acho que agora deve estar dando para ver, ele está mais a leste dessa imagem, eu consigo ter uma concentração maior aqui de minério de ferro, o que pode comprovar que talvez essa exploração não tenha sido feita da melhor maneira possível. Aqui, pessoal, encerrando já, aqui eu tenho um exemplo de análise a partir de imagens de radar, mostrando o comportamento de lineamentos, né, estruturais a serem analisados. Isso aqui é no interior de Minas Gerais, e essas estruturas geológicas identificadas em baixa resolução previamente viraram uma atividade mineral, no caso, uma exploração de ouro, que existe aqui no interior de Minas Gerais, bastante famosa. Aqui também um exemplo de uma outra imagem de radar, mostrando o mapeamento de derramamento de óleo, né, oil spill, né? Então é possível, com imagem de radar, verificar a presença da mancha desse derramamento de óleo. Isso, houve um grande problema sobre essa temática no Brasil no final do ano passado. Desculpa aqui fazer um parênteses, eu prometo ser rápido, mas como que os problemas que nós vivemos no ano passado, que eram problemas seríssimos,
foram de certa forma, esquecidos, né? Houve-se pouquíssimo nesse momento falando sobre uma das principais um dos principais incidentes ambientais que nós tivemos no litoral brasileiro há poucos meses atrás, e a gente devido à quantidade da conjuntura que nós estamos vivendo, hoje isso é pouco falado. É incrível como que um dia após o outro, como são as coisas, né? Então aqui é um exemplo da utilização de imagem de radar, mostrando claramente uma mancha de derramamento de óleo. E foi mais ou menos dessa forma, né? Isso não é uma parte daquele estudo, mas uma equipe de uma empresa privada do Brasil conseguiu fazer a identificação de manchas a partir do sensor, se eu não estou enganado, do sensor Sentinel-1, que é um sensor radar gratuito, da progressão, né, da evolução dessa mancha no litoral brasileiro. Eles conseguiram fazer essa identificação. Infelizmente, a gente não conseguiu identificar de onde saiu, né, efetivamente, quem foi o culpado desse derramamento. Aqui um outro exemplo, próximo da bacia de Campos, no Brasil, um mapeamento claro desse derramamento de petróleo, dessa mancha de óleo que é gerada. Bem, pessoal, encerrando aqui a nossa live, gostaria de apresentar algumas rápidas capturas de tela para vocês, mostrando o antes e depois do desastre lá de Mariana, né? A Global Geo, que é a minha empresa, cujo eu sou diretor técnico, foi a primeira empresa a conseguir as imagens de satélite de alta resolução sobre a região de Bento Rodrigues, né? Inclusive as imagens foram fornecidas inicialmente para a TV Globo, e essas imagens depois foram solicitadas por todos os veículos de mídia do Brasil. Foram semanas que nós ficamos tivemos que nos dedicar bastante a fornecer essas imagens, naturalmente de forma gratuita, para esses veículos de comunicação, mostrando o antes e depois. Então, aquelas imagens que vocês verificaram lá nos principais telejornais, revistas de jornais, foram imagens que a Global Geo forneceu com exclusividade, e inicialmente são imagens coletadas pelos satélites da Digital Globe, nesse caso específico pelo satélite Worldview 2, mostrando o antes e o depois dessas ocorrências, né? Mostrando essas imagens para poder apontar como que também o sensoramento remoto ele pode ser bastante útil em análise ambiental, né, a partir da visualização da situação pretérita e da situação atual. É possível também verificar, no caso da recomposição do meio ambiente, se os detalhes, né, com um nível de detalhe legal, se as ações ambientais que estão sendo propostas estão tendo bons resultados, né? Então aqui realmente são imagens fortes, né, mas elas não podem ser esquecidas, na minha opinião, elas devem sempre estar na nossa cabeça para saber como isso é possível. Encerrando com essa imagem, onde eu estou passando o mouse aqui nessa parte centro-norte da imagem, mostrando alguns anos anteriores. Isso foi uma reportagem que o Fantástico fez, nos solicitou essas imagens. Eles tinham, alguns meses depois, né, a partir de algumas análises, muitas pessoas tinham a perspectiva que talvez esse rompimento dessa barragem tinha sido ocasionado, entre outros motivos, por questão do método de alteamento utilizado nesse barramento. Então aqui foi uma imagem coletada alguns anos antes do rompimento, e essa imagem já mostra, né, foi uma reportagem que o Fantástico fez, inclusive, mostrando isso. Na ocasião, nós cedemos as imagens para eles, mostrando aqui o alteamento desse barramento, né? E em seguida nós tivemos aqui, né, esse alteamento ele ocorreu com o método a montante, né? E, infelizmente depois nós tivemos aqui o rompimento desse barramento, né? Algumas pessoas parece que inclusive já classificam esse como o principal motivo, né? Existe uma questão bastante opiniões diferentes sobre esse assunto, né? Sobre algumas coisas que aconteceram naquela ocasião, mas isso é uma linha de raciocínio que é estudado por alguns, por uma parte da pessoal e da geotecnia. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí, eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma com a discussão e trazer um pouco de censuramento remoto em época de pandemia,
para mim é falar sobre uma paixão, né? E eu espero que vocês tenham gostado, que tenham contribuído de alguma forma aí para o dia de vocês e que de alguma forma possa ter contribuído, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Conte sempre comigo aí e com a Global Gel também. Um abraço para todo mundo. Marcelo, obrigada pela palestra. Queria agradecer muito a sua presença. Está todo mundo dando um feedback muito positivo, todo mundo está amando. E queria falar para o pessoal que o link foi disponibilizado agora de novo do formulário para poder fazer a emissão dos certificados. Tem 2 perguntas aqui no chat. Uma foi do Euler. Deixa eu só achar aqui de novo, por favor. Foi... Só um minutinho. Ele perguntou, em um trabalho onde você quer caracterizar uma área em questão estrutural, qual seria o melhor levantamento a ser feito? Bom, conforme eu disse inicialmente, eu não sou geólogo, né? Eu preferiria passar essa pergunta para bons professores e amigos geólogos que estão aqui. Eu entendo que uma análise estrutural ela possa ser utilizada com a utilização do sensoramento remoto em um pré-campo. Eu não desperdiçaria a possibilidade de melhorar essa análise geológica a partir das suas análises de campo, né, da medição, com a bússola, com a coleta de amostras, com o martelo. Isso é importante, mas, na minha opinião, um pré-campo com a utilização do sensoramento remoto para o estudo de análise estrutural poderia ser bastante útil. Eu estou vendo aqui que eu tenho muitos amigos aqui que estão presentes nesse momento. Eu estou vendo aqui o professor Ulisses, estou vendo o professor Yuri. Eu não estou vendo todas as pessoas, porque são dezenas de pessoas que estão aqui, mas se algum professor quiser complementar a minha resposta, eu agradeceria. Quem está aí que gostaria de falar alguma coisa sobre a pergunta? Alguém? Bom, enfim, espero que a minha resposta tenha sido útil. Desculpa, Marcelo, que eu queria ligar o microfone. O que você diz, Yuri? Na verdade, os dados estruturais eles precisam de densidade de informação, né, de uma estatística. Então, assim, eu não sou o estruturalista, né, mas eu diria que as grandes estruturas você pega aí bem pelos métodos, né, as grandes, as megoscópicas, né, mas, assim, o trabalho de campo mesmo mais detalhado e com densidade de dados é que seria o mais interessante, né. Mas, assim, complementando essa pergunta do Euler, eu acho que ele estava querendo saber o que destacaria mais as estruturas no sentido de dar profundidade, né? De repente, dar um relevo mais acentuado para pegar essas lineações, né? Bem, se for exatamente isso, Euler, que foi a sua pergunta, a questão dos lineamentos, né, dos lineamentos estruturais que são observados nessas imagens aéreas, ou fotografias aéreas, ou imagens de satélites, é muito importante a utilização de modelos de elevação para poder fazer essa identificação desses lineamentos, sejam eles positivos, né, que são as cristas, né, as continuidades positivas que existem no elemento, ou então os lineamentos negativos, né, sejam eles em série, que são as fraturas, as falhas, né, ou os acamamentos, né, em feixe que nós temos nesses dados. Para esse tipo de levantamento, eu não abriria mão da utilização dos modelos de taxa de elevação. Eu consigo observar isso também a partir das imagens propriamente ditas de forma não altimétrica, mas também planimétrica. Eu não abriria mão desses dados. Porém, a utilização dos modelos de elevação, eles podem ser muito úteis. Assim como eu mostrei em alguns casos, em algumas partes dessa apresentação. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui rapidamente num slide que isso é mostrado de uma maneira que eu entendo bastante didática. Deixa eu ver aqui. Agora deixa eu ver se eu consigo chegar. Bom, deixa eu passar isso para cá. De uma forma, de certa forma, didática, né? Então, isso aqui esse tipo de análise, né, desses lineamentos, né, estruturais que eu tenho aqui, ó.
por exemplo, visualização desses lineamentos numa posição predominantemente norte-sul, né, e outras localidades com outros tipos de análise estrutural, né, com estrutura completamente diferente, né, com relevos muito menos acidentados, né, regiões de várzea, né, que nós temos aqui também, né, certamente plana, né, planícies aluviais que nós temos aqui nessas localidades. Então, assim, em termos de estruturamento remoto para um pré-campo, eu não abriria mão em termos de análise estrutural, de modelos digitais de elevação. Eu vi que alguém aqui perguntou sobre o que eu acho do modelo de sombreamento do Topodata. Eu recomendo sempre, eu sempre digo isso aos meus alunos, eu recomendo a utilização desses modelos de elevação somente em mapeamentos, em análises com nível de escala cartográfica, ou seja, nível de detalhes, inferior a 1/50.000. Eu admitiria a utilização dos elementos do relevo sombreado do Topodata, assim como o SRTM, assim como o Aulus Pulsar. Eu recomendaria a utilização desses dados somente em mapeamentos regionais, em geologia regional. Para a geologia local, é muito importante que nós tenhamos dados com grande densidade de nível de detalhes, seja eles obtidos a partir de análise de campo, ou seja eles por aerofotogrametria ou dados orbitais obtidos com satélites ou aeronaves que são capazes de obter grande nível de detalhes. É um erro bastante grosseiro e importante a utilização desses elementos, ou do Topodata, ou do SRTM, em trabalhos com escalas maiores do que 1/50.000. Isso pode gerar a ocorrência de falsos negativos. Por exemplo, eu mostrei isso na apresentação. Uma região que, com uma imagem, essa aqui é uma imagem similar ao que temos no Topodata. Parece relativamente plana, mas na verdade é uma região que, sim, eu tenho uma planície aluvial, mas eu tenho aqui um curso d'água bem encaixado nessa região. Então, em determinadas atividades, em determinados tipos de análise que eu vou fazer, a não informação sobre esses detalhes podem fazer com que o meu estudo seja de baixa qualidade, né? Então, eu recomendo sim a utilização de Google Earth, recomendação de... Eu confirmo a recomendação para Topodata, SRTM, mas não em cartografia geológica com alto nível de detalhes. Trata-se, nesse caso, de um grande erro. Então, fiquem bastante atentos quanto a essa questão. Professor, tem muita pergunta no chat, tá? Aí eu vou mandar aqui na medida que eu for lendo. A primeira foi se é possível ter acesso ao TCC que você apresentou e onde. Bom, eu não sei se o Pedro tá online aí, se ele está participando da apresentação. Eu tive conversando pelo WhatsApp com ele ontem, mas é o Pedro Medrado. Eu não sei se esses dados são disponibilizados pelo pessoal do UniBH, eu creio que não, mas caso negativo, teríamos que pedir aí para o Pedro, né, para ele que ele possa disponibilizar. Eu presumo que ele vai ficar até bastante orgulhoso em poder disponibilizar esse material, mas eu não tenho aqui como passar essa informação. Eu vou solicitar, por favor, aqui na tela tem o meu e-mail. Eu peço por gentileza para que você possa me mandar, para quem está solicitando esse TCC, possa mandar um e-mail para mim e eu vou reencaminhar esse e-mail para o Pedro, solicitando que ele envie o TCC para que vocês possam ter acesso. Tá bom, muito obrigada. Outra pergunta. Em termos de valores, as imagens do WorldView 3 competem com imagens de drone, tendo em vista a utilização para agricultura de precisão? Legal, agricultura de precisão. Bom, veja... Só para comentar, esqueci o restinho aqui, desculpa. Teria noção do valor por área dessas imagens? Olha só, quando eu falo sobre uma comparação de preços de dados de drone com imagens de satélite, é um pouco complicado fazer essa análise, porque a natureza é bem diferente, né? Porque quando eu tenho um drone em mãos, a aquisição daquela imagem, ela é zero, né? Porque eu já tenho o drone. Porém, eu tenho os custos relacionados à aquisição desse drone, né? Depois que eu paguei por esse drone, a captura dessas imagens não tem custo.
É basicamente isso, né? Já para o caso das imagens de satélites de alta resolução, como por exemplo do Ordoville 3, são imagens que são vendidas por quilômetro quadrado. Né? Elas podem ser comercializadas com 30, com 40, com 50 centímetros, com 70 centímetros, e cada uma dessas áreas, elas vão possuir, dessas resoluções, vão possuir custos diferentes. Existe também uma área mínima para fornecimento dessas áreas. Eu gostaria de falar, para responder essa pergunta, de atentar a um outro aspecto, que seria o tamanho da área a ser mapeada. Se a sua área de estudo possui até 7 quilômetros quadrados, eu acredito que o trabalho com drone seria algo que não vai dispensar tanto problema assim. Né? Então eu acho que esses trabalhos com drones são bastante legais e simples de serem realizados. Em áreas maiores do que essa que eu acabei de mencionar, os drones que conseguem gerar bons resultados com esse mapeamento, eles são bem mais caros. Aí passa a não ser mais uma questão de acesso tão simples assim, tão fácil assim. Eu costumo dizer que imagens de satélites são muito úteis para grandes áreas a serem mapeadas. E os drones, eles são muito úteis para análises mais pontuais. Então, se para a sua aplicação é uma área muito pequena, poucos quilômetros quadrados, eu acredito que a utilização de drone vale a pena até investir na aquisição de um drone para poder fazer esse tipo de análise. Para áreas muito maiores, a operação é muito complicada, os drones eles possuem uma capacidade, uma autonomia de voo muito baixa. Aqui mesmo é um exemplo de um trabalho que nós fizemos, né, com drone para uma área muito grande. Eram 23 quilômetros quadrados, então foram necessários muitos dias de campo. O pós-processamento desses dados é uma operação de guerra, é muito difícil, são dados muito pesados, e a calibração altimétrica dessas informações também é um desafio bastante relevante a se considerar. Nós conseguimos vencer o desafio, mas talvez a utilização de satélites em áreas maiores fossem uma melhor solução. Obrigada, Marcelo. Mais uma pergunta agora do professor Ulisses. Se a demanda de trabalhos na sua área, não só na sua empresa, se ela foi afetada pelo Covid-19. Grande, Ulisses. Abraço, viu, meu amigo? Grande mestre. Tá vendo? Olha só. O abraço que você não me deu no dia da sua apresentação, tô te mandando agora, viu, meu amigo? Grande amigo Ulisses. Ô, mestre, infelizmente, sim. No nosso caso específico, na nossa empresa, nós tivemos uma situação um pouco diferente. Graças a Deus, né, já muito trabalho, no ano passado nós tivemos o nosso melhor ano. Nós conseguimos quase que dobrar o nosso faturamento relacionado a 2018. E isso fez com que muitos projetos que nós concretizamos no final do ano passado fossem sendo executados nos primeiros meses de 2020. Tá? Então, os primeiros meses desse ano foram meses extremamente, para a nossa empresa, extremamente densos, né? Com muito trabalho, graças a Deus. Eu devo alertar, porém, que de março para cá, apesar de março ter sido um mês relativamente bom, geralmente os primeiros meses do ano não são os nossos melhores meses, mas março ainda nós tivemos um comportamento do mercado de forma relativamente normal. De abril para cá, mestre, infelizmente o telefone está tocando menos, as demandas estão diminuindo bastante na nossa área. A gente, graças a Deus, novamente, nós conseguimos ainda fechar bons negócios nessa época. Nós não estamos parados, nossa equipe está trabalhando em home office nesse momento, com demanda, né? Algumas pessoas não estão podendo trabalhar por motivos específicos, mas teria demanda para todos os nossos profissionais nesse momento, e os nossos profissionais da área técnica estão trabalhando em home office.
Conforme eu disse, inclusive, fico feliz em dizer que com uma produção bastante boa, né? Ou na média ou acima da média. Mas os últimos meses eles têm sido mais preocupantes. A gente tem notado um declínio nessas oportunidades mesmo, e é preocupante, né? É uma situação que nós nunca vivemos, é preocupante. Eu queria até te perguntar, Ulisses, aí a partir da sua rede de contatos também, o que os geólogos da sua rede de contatos têm dito sobre essa situação, sobre a atual economia? Te repasso também essa pergunta. Acho que é uma discussão relevante. Marcelo, não sei se eu tenho condições de falar assim pelo global, né, dos geólogos do Brasil, mas algumas áreas da geologia estão demandando bastante trabalho. Então, por exemplo, que você muito bem mostrou das imagens do rompimento da barragem, isso mudou a cara no setor de preocupação ambiental e de segurança da Vale. E isso está fazendo com que muitas pessoas da área de geotecnia estejam sendo contratadas. Eu tenho notado isso também. Né? Não durante a Covid, mas já antes dela. Sim. Né? A professora Mônica está trabalhando numa empresa que presta serviço para a área nessa área. Se eu não estou enganado, a PET também, né? Exatamente, a BET que está no centro do Brasil. Então, assim, nesta área tem havido melhorias, né, neste setor dentro da geologia, da profissão geóloga. E alguns engenheiros de Minas entram aí também. Existem geotecnistas que não são geólogos. Né? Você ficou se desculpando aí no início que não era geólogo e tal. Você é um geocientista, e a gente tem muito que aprender com você de sensoriamento e dessas técnicas de abordagem indireta, vamos dizer assim, né? Sim. Agora, algumas empresas, Marcelo, elas estão pensando melhor e mais estrategicamente, eu diria, que o nosso governo federal. Então, algumas empresas que têm caixa e que aguentam, elas estão pagando adiantado para fornecedores, não é só a Vale, a Gigante Vale, tem empresa assim no interior da Bahia, pagando para fornecedores que eles conheçam, que prestam serviço, estão pagando adiantado para que esses parceiros não demitam os seus empregados. Muito legal. Estão cuidando da segurança e condição sanitária e condições de isolamento, não só na sua operação, mas no município onde ela atua. Porque é isso, a gente não trabalha sozinho. Quem é que trabalha sozinho? É verdade. Né? A gente tem que cuidar, o governo deveria cuidar melhor de tudo, né? Não se preocupar com isso, aquilo especificamente. Então, dependendo da área, Marcelo, eu acho que continua ou está um pouco melhor. Agora, empresas mais fracas do ponto de vista financeiro, eu não sei te falar, mas eu imagino que a coisa não esteja boa, não. Né? Sim. Como está afetando toda a cadeia produtiva. Infelizmente. Legal você até citar, eu também, aqui no Global Geo, nós comercializamos há um mês e meio atrás, nós comercializamos o fornecimento de imagens de satélite e modelo digital de elevação de altíssima resolução no interior da Bahia. Eu não vou mencionar o município, porque se eu mencionar o município, provavelmente dá para matar a charada, mas o geólogo, a equipe de geologia demandou a Global Geo fornecimento não só da imagem, mas também do modelo digital de elevação para a análise primária das estruturas e de implantação das frentes de lavra nesse município. É uma empresa bastante conhecida no mercado e trabalha com esse tipo de insumo há bastante tempo. Não é a primeira vez já que nós fornecemos esses dados para eles. Então, sim, eu tenho notado que eu tenho muitos amigos, né? Nós temos muitos amigos que estão trabalhando de vento em popa, né? A gente sabe disso. Mas no caso da Global Geo, a Global Geo ela trabalha com insumos não só para o mercado de geologia, né? Mas também trabalhamos para o mercado de engenharia, para setores de meio ambiente, então, energia, enfim. Eu confesso que sim, que houve sim uma menor demanda, tem diminuído a demanda, mas ainda
tem sido possível para a nossa empresa, dito aquilo que eu falei no início, né, dessa pergunta. A gente tem conseguido segurar as pontas até o momento, né? Espero que consigamos continuar segurando as pontas. Marcelo e Nicole, posso falar mais um tiquinho? Pode sim. Prazer, mestre. Só avisando que tem mais 3 perguntas, mas pode sim, sem problema. Rapidão. Assim, eu queria salientar, Marcelo, mais para os estudantes que estão participando, né, do que alguns profissionais, isso que você defende, sempre defendeu, como professor e defende, e falou, eu espero que, assim, a moçada entenda bem o recado. Da escala. A escala, quer dizer, certas coisas não são indicadas para escalas muito grandes, muito pequenas, né? E 2, a despeito do censuramento ser, por definição, algo remoto, algo que você não põe a mão no terreno, né? Senão não seria sensoriamento, não seria a distância, você sempre deu aulas práticas de uso das técnicas e métodos, e você sempre fala que, assim, não há interpretação de uma área, qualquer que seja o contexto, a necessidade, sem o apoio dos dados de campo, nem que seja... Isso é muito importante ressaltar. Aquilo que o modelo de sensor está te falando, né? Então, assim, é porque eu sou muito antigo na geologia, né, Marcelo? Então, assim, no meu tempo de geólogo inicial, a gente não tinha essas coisas. Eu tinha muito pouco no Brasil. Então, era mais um martelão mesmo. E com o avanço das tecnologias, pode, para alguns, ficar parecendo que o campo é substituível, né? Como você bem salientou, não é, né? As duas coisas se somam. É isso aí, eu queria te parabenizar por isso. Mas foi no martelo, Ulisses, que foi no martelão que esse Brasilzão nosso aqui foi mapeado, entendeu? Então nós temos excelentes mapeamentos realizados com o método, com os métodos antigos. Como que eu posso falar como que alguém poderia falar que de um dia para o outro isso deixa de ser relevante? É óbvio que é relevante, são métodos diferentes. E para mim o método melhor que existe é aquele que eu disponho e que eu sei utilizar, desde que seja coerente. Eu não posso trabalhar de maneira incoerente. Se eu estou querendo fazer um mapeamento de campo, eu não vou levar o meu martelo aqui de marceneiro. Eu vou levar o meu martelo de geólogo. Então, eu tenho que sempre manter o insumo correto para as aplicações corretas. E não é metodologicamente correto a utilização só do sensoramento remoto, abrindo mão do campo, conforme você disse, e também a utilização de dados de baixa resolução para grandes níveis, para a necessidade de grande nível de detalhe. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. A próxima pergunta do Wanderson, que perguntou, antes, né, agradecer pela discussão dos dois grandes mestres, professores. O Wanderson perguntou, Marcelo, se você usa o Global Mapper por opção ou se tem algum motivo que faz ele ser melhor para a análise das imagens. Legal. Eu utilizo o Global Mapper, que está aqui na tela. Não sei se vocês estão vendo. Estão vendo na tela ainda? Sim. Sim. Eu utilizo o Global Mapper há mais de 10 anos. Inclusive, a minha versão é muito antiga. Eu uso por ser um software muito, muito, muito amigável e para trabalhar com imagens muito rápido. Eu estou aqui dando uma visualização geral de uma imagem extremamente pesada que possui muitos gigas. Se eu for abrir essa mesma imagem no ArcGIS, eu vou demorar 1,5 décadas, né? Mas para dar um zoom numa imagem como essa, mesmo sendo pesado, eu demoro aqui poucos segundos. É óbvio que quando eu preciso partir para a finalização de uma cartografia, eu não abro mão do ArcGIS. Ainda certamente é o melhor melhor insumo, melhor software para geoprocessamento que eu conheço. Agora, análises rápidas, eu utilizo o Global Mapper com muita
frequência. E vocês estão observando aqui o motivo pelo qual, olha aqui, a fratura ela continua aqui, ó, porque é muito rápido fazer o apontamento e as análises nesse software. Esse é o motivo. Obrigada. Agora o Akawan perguntou qual app você usa para fazer o planejamento de voo do drone? Boa pergunta. Eu utilizo um software gratuito, a gente consegue baixar ou na App Store ou no Google Play, lá, enfim, nas principais lojas de dados digitais, de aplicativos, né? Eu utilizo o Pix4D, PIX4D. O nome é um software chinês que é um dos mais conhecidos aí para o planejamento de campo, de voo, de linha de voo para aerofotogrametria com veículos aéreos não tripulados. Então, ele é muito bom. Eu dou uma dica, que o meu celular ele é Android, funciona bem, mas eu dou uma dica que celulares da Apple funciona ainda melhor. Mas o software que, em termos de, quando eu falo melhor ou pior, é em termos de velocidade e estabilidade do software, do aplicativo mesmo no celular. Tá? Mas, assim, em ambos casos é de simples manuseio, utilização. Quando eu fui aprender a utilizar isso, eu não precisei mais do que um dia de estudo. Ou seja, é claro que depois eu fui aprimorando, mas assim, os conhecimentos iniciais são simples, por ele ser bastante amigável. Ele chama Pix4D. Agora o Yuri perguntou, agora são as duas últimas perguntas, tá? O Yuri perguntou como faz a aplicação da análise espectral no terreno, se tem algum app específico. A análise espectral no terreno, ela, na minha leitura, ela deve ser realizada com a utilização, se é um local desconhecido, com a utilização de atividade de campo. Eu preciso reconhecer quais são os elementos minerais que estão naquela localidade que eu estou querendo mapear, para poder adquirir as curvas espectrais do comportamento delas e replicar essas curvas em todas as localidades que elas se repetem. Então eu preciso conhecer o comportamento por exemplo, nesse afloramento rochoso, eu preciso conhecer qual é o comportamento espectral nas mais diversas faixas do espectro eletromagnético que esse sensor possui, e eu, por analogia, eu vou conseguir replicar essa outra. Se eu consigo descobrir, Yuri, esse comportamento espectral nessa localidade aqui, que eu estou aqui passando o mouse no centro, agora está um pouco. Aqui a norte, ela vai ter um comportamento bem similar, o que pode me predizer, não afirmar com toda certeza, mas pode gerar grandes indícios que trata-se do mesmo material. Então, determinadas, conforme eu disse, existe uma biblioteca de comportamento espectral de alguns minerais, principalmente no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos. E também outras fontes que é possível obter no Google a partir de uma pesquisa não muito complexa. É possível obter isso. Se eu tenho esse material, eu poderia já fazer uma análise primária, mesmo sem um campo para poder gerar um mapeamento inicial. Mas eu não abriria, de fato, Yuri, eu não abriria mão de uma atividade de campo para poder confirmar se aquele comportamento espectral que eu estou analisando trata-se efetivamente do mineral que eu estou esperando mapear. Agora, finalizando com a última pergunta do José Honório, que perguntou: professor Marcelo, já utilizou o ERDRAS para análise multiespectral? Existe algum programa que seja mais amigável para esse tipo de análise? Sim, obrigado, José Honório. Como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela pergunta. Nós utilizamos na Global Geo um software de uma empresa canadense chamada PCI, um software que chama-se Geomática. O Geomática, junto com o ERDAS e junto com o ENVI, são os três principais softwares de processamento digital de imagens no mercado. Todos eles possuem excelentes resultados para análise de dados multiespectrais. Eu utilizo, apesar de ter utilizado já o ERDAS e já ter utilizado o ENVI,
eu utilizo o Geomática. Há mais de 10 anos que eu utilizo esse software. E por coincidência, hoje a nossa empresa, a Global Gel, ela é distribuidora autorizada, exclusiva aqui no Brasil, da empresa PCI, que é a empresa canadense, é uma das líderes de mercado mundial. Nós somos distribuidores autorizados do Geomática aqui no Brasil. Né, autorizados não, exclusivos aqui no Brasil. Então, mas eu não utilizo ele porque nós somos distribuidores exclusivos, não. Nós somos distribuidores desse software há 4 anos, mais ou menos, 5 anos no máximo, e eu já utilizo ele há mais de 10 anos, né, por considerar que é o software que possui os melhores resultados, não só em tempo de processamento, mas como a qualidade desse dado. E isso é comprovado também pelos principais laboratórios de geotecnologias do Brasil. Você vai encontrar o Geomática em laboratórios da USP, da Unicamp, da UERJ, da UFRJ, da UNB. Você vai encontrar isso nos principais laboratórios de geotecnologias. Inclusive, o pessoal lá da UFRJ, que trabalha com petróleo, o pessoal da geologia especializado em petróleo, adquiriu conosco uma licença desse Geomática há poucos meses atrás para poder fazer estudos nessa área em específico. Então, é uma área que é bastante bacana de se trabalhar com esse tipo de dado, também com os dados de radar, né, inclusive especificamente com os dados de interferometria e dados de radar. E o Geomática, ele de fato é um software poderoso e simples de ser utilizado. A gente utiliza ele. Então é isso. Muito obrigada a todo mundo por ter participado. Obrigada por ter mandado pergunta, comentado, né? Tiveram vários comentários aqui no chat. Não tinha como eu ficar falando todos. Mas eu acho que eu respondi. Não, acho que eu passei para o Marcelo responder todas as perguntas que tiveram. Então, obrigada a todo mundo, obrigada aos alunos, aos professores, aos alunos de outras universidades que participaram também. Eu vi que tem muita universidade aqui. E obrigada mais uma vez ao professor Marcelo por aceitar o convite e por ter dado uma palestra tão incrível para todo mundo. Está todo mundo agradecendo bastante. E obrigado por ter tirado um tempinho para compartilhar conhecimento com a gente. Eu agradeço a você, Nick. Eu que agradeço a você, Nick, ao Cagel, eu agradeço a todo mundo, falando que aí está o meu contato. Se vocês tiverem alguma dúvida adicional, quiserem discutir mais um pouco sobre o assunto, eu estou sempre à disposição. Contem sempre conosco aí, espero que vocês tenham gostado de fato. Um grande abraço. Ô Marcelo. Oi, Yuri. Só faltou uma foto você mostrando que a Terra não é plana aí pro pessoal ver. Isso eu não consigo provar, cara. Eu não consigo provar que a Terra Brincadeira, não é abraço. Abraço. Tchau, gente. Gente, obrigada. Falou, tchau, tchau.